Lamarília, Alícia, Renato. Assim, o Corinthians está mais organizado, né? É um time organizado. Hoje você vê o time em campo, você vê um desenho tático, você vê movimentações ali treinadas e tal, mas tecnicamente é uma equipe bem frágil ainda. Não consegue se impor tecnicamente. Ontem não fez uma grande partida, apesar que o jogo foi ruim. Né? O jogo não foi bom. O São Bernardo não jogou bem, o Corinthians se aproveitou logo daquele início, como o Renato falou, foi muito bem. Depois poderia ter aumentado, teve umas 2 chances de contra-ataque no segundo tempo. Tal. Quer dizer, o Corinthians mereceu a classificação, mereceu vencer o São Bernardo, mas está longe, mas muito longe de ter uma equipe pronta para um campeonato de 38 rodadas, que é traiçoeiro à beça. O Campeonato Brasileiro é muito traiçoeiro. O Corinthians, com esse time, do jeito que ele está jogando nesse momento, vai ficar no batalhão de baixo. Então, são 3 semanas que o Antônio Oliveira vai ter que preparar. Dar uma melhorada forte na parte tática. O desenho tático ele já tem, o time já se apresenta assim. Então ele vai ter que dar uma melhorada tática nisso daí, jogadas de bola parada, enfim, e tentar fazer uma evolução técnica. Mas evolução técnica é quando você tem jogadores mais técnicos, né? É difícil você viver de fases. Então nós temos que esperar que a fase de alguns jogadores seja muito boa para tecnicamente eles desenvolverem. O Corinthians não tem um time bom tecnicamente, na minha visão. Não tem. Os 2 atacantes que jogaram ontem não são bons tecnicamente. São 2 centroavantes que resolveram o jogo. O Pedro Raul se antecipou muito bem na jogada e fez o gol. O Yuri Alberto bateu o pênalti, fez o gol. Mas não são 2 atacantes técnicos. De segurar a bola, de enfiar uma bola para alguém, de driblar 2 jogadores e fazer o gol. Isso no Corinthians não tem lá na frente. Né? Então, você tem que fazer uma evolução técnica de uma forma do meio campo para frente. No meio campo, principalmente. Tem o Garro tem que desenvolver mais, que ele é bom tecnicamente. O Garro é muito bom jogador, mas eu acho o time do Corinthians muito frágil. Em 3 semanas, ele vai estar muito mais forte, muito mais seguro taticamente, muito mais preparado com jogadas ensaiadas, mas tecnicamente eu não vejo alguma mudança que o Antônio Oliveira possa fazer que o Corinthians dê um salto de qualidade técnica. Né? Vai ter que apostar na competitividade. Isso pode ser. O Corinthians pode ser um time muito competitivo, marcando forte, diminuindo espaço, marcando pressão, voltando todo mundo. Enfim, pode preencher todos os espaços, pode ficar uma equipe difícil de ser batida. Pode ser, o Corinthians pode ser uma equipe difícil de ser batida. Isso no plano ali da competitividade. Tecnicamente, precisa contratar mais alguns jogadores aí para dar uma elevada técnica desse time. Senão vai ficar... Assim, não vai lutar por título. Na minha visão, 38 rodadas, sem chance, tá? Não dá para o Corinthians, na minha visão, Campeonato Brasileiro, competir com Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Atlético, Internacional, próprio São Paulo, Fortaleza, Fluminense. Tem uns times muito mais preparados para um campeonato de pontos corridos. Agora, mata-mata pode acontecer. Só que nós temos que levar em consideração que o Corinthians ganhou 2 partidas, uma do Cianorte, a outra do São Bernardo, né? Na Copa do Brasil. Não pegou nada. Ele pegou 2 times que, se acontece algo errado, entra em crise profunda. Se o Corinthians fosse eliminado pelo Cianorte, pensa como estaria o ambiente hoje. Pensa como estaria o Parque São Jorge fervendo. E ontem também, apesar do São Bernardo ser um bom time, se o Corinthians não passa ontem, a crise financeira ia voltar. Quer dizer, pessoas que colaboraram com a destruição do Corinthians nos últimos anos iam sair das tumbas, ia começar a colocar fogo no negócio, né? Como vem fazendo do William Monteiro Alves. Ele tem que esquecer o Corinthians, né? Deixa o Corinthians, já saiu, não é mais presidente, esquece. Para de ficar pondo fogo, que os caras estão tentando resolver coisas de dívidas absurdas. Já pagaram os caras essa semana? Pagaram os jogadores que estão ali jogando atualmente. Então já é um grande passo. Agora tem que começar a pagar os outros que saíram, os empresários, tentar pagar a arena e ir caminhando passo a passo aí nos campeonatos que ele tem. Eu apostaria muito
nesses mata-matas, né? Quando a Sul-Americana virar mata-mata e a Copa do Brasil. O Campeonato de Pontos Corridos, o Corinthians tem que jogar esse campeonato atentíssimo, com os olhos bem abertos, com as orelhas bem que nem radar, prestando atenção em tudo, porque é um campeonato perigoso. Alícia, o recorte do Corinthians é tão difícil de fazer, porque é pouco tempo, muito problema e ainda muito breve para analisar, inclusive, o trabalho do Antônio Oliveira. É verdade que você consegue ver um Corinthians mais organizado em campo? Enquanto a gente vai falando, eu vou pedir para o Thiago Braga, que é o meu anjo da guarda e também o dono da casa do churrasco do final do ano, para quem der likes nesse programa. Mas é verdade também que ele perdeu um jogo só. Então, eu não acho que o time é competitivo ainda, mas é um time menos entregue. O Corinthians que ele pegou era um Corinthians completamente entregue. Nas mãos dele, a gente viu acontecer algumas coisas que eu não via há bastante tempo. É muito pouco, mas é bastante tempo. Virar um jogo, ir atrás de um resultado, chutar mais do que 3 bolas no gol em 90 minutos. Tem alguns sinais. E agora tem 3 semanas para treinar. Pois é, Marília, boa noite para você, Renato, Casão, todo mundo que está comigo. Boa noite especial para quem dá like, porque a gente é assim, a gente tem os nossos filhos preferidos, né? Mas eu vejo uma evolução, mas ela dá o tom de onde o Corinthians partiu, né? De que tipo de Corinthians a gente está falando nessa temporada. Quando a gente começa, né? Quando a gente começa a entender como um bom resultado, sobreviveu à terceira fase da Copa do Brasil, dá uma medida do que o Corinthians tem pela frente. O que preocupa o Corinthians não é um time que não investiu. Eu acho que a gente estaria diante de um cenário até positivo se fosse aquilo que o Renato até falava quarta-feira, quando a gente se referia a uma reestruturação financeira. Falou assim, olha, a gente vai passar 2, 3 anos sem ganhar título, não vamos contratar ninguém, vamos sobreviver aqui e fazer o mínimo para ficar na média, enquanto a gente reestrutura a casa. O Corinthians não fez isso. O Corinthians gastou dinheiro para trazer vários desses jogadores, além, obviamente, das dívidas que herdou da gestão passada, e com esses jogadores na mão, né? O Pedro Raul não é o melhor jogador do mundo, mas também não é um Zé Ninguém, né? O Yuri Alberto, menos ainda. Você tem o Fagner, que a gente pode discutir, né, em que artigo do Código Penal ele se encaixa dentro de campo, pelo que ele faz com os adversários, mas assim, tem alguns jogadores de nome e o Corinthians continua tendo dificuldades para ganhar de adversários bastante frágeis. O que eu vejo de evolução, como você mencionou no começo, é que o Corinthians, nas primeiras partidas do ano, nos primeiros 2 meses, era um time completamente inofensivo. O Corinthians não oferecia perigo algum. E ontem contra o São Bernardo não fez uma boa partida, mas logo no início do jogo aproveitou as oportunidades que foram oferecidas pelo São Bernardo. E dentro do que o Corinthians tem hoje, é o que dá para fazer, né? Não pode desperdiçar chances. Conseguiu, inclusive, depois da expulsão, se manter minimamente organizado, né? Ali poderia tudo ter desmoronado. Então, acho que começa a ter uma cara de organização, mas tô com os meninos, né? Existe alguma esperança em campeonato de mata-mata, se conseguir reestruturar e reerguer a sua dominância o seu domínio dentro de casa, acho muito importante, porque se o Corinthians volta a ser o que o Corinthians era dentro de casa, pelo menos, o Corinthians tem chance em mata-mata, né? Se segura tudo no jogo fora de casa e joga a vida quando tiver na arena. Agora, com esse futebol que tá aí, eu tô com o Casão. O Campeonato Brasileiro é muito perigoso. Times melhores que esse time do Corinthians já caíram no Campeonato Brasileiro. Então, acho que é um ano de atenção e para a torcida gerenciar bem as expectativas para, né, minimizar as cobranças e tudo, enquanto, né, espera-se o pessoal arrume aí a casa, pague o que deve, né? Porque a situação, nesse momento, ela é ruim ainda fora de campo, e dentro de campo ela vai dando alguns sinais, mas, né, sinais bem de levinhos, assim, uma luzinha bem fraquinha ainda ali no fim do túnel. Vou colocar o vídeo do lance do Fagner, que lhe rendeu um cartão amarelo, e é bom deixar isso dentro do contexto. Eu acho que ele só tomou o cartão amarelo, porque o Braulio da Silva Machado, esse cidadão que pode ter talento para muitas coisas, menos para apitar um jogo de futebol, tinha errado tudo até ali. Inclusive,
expulsado um jogador do Corinthians que tinha sido jogado no chão. Acho que até por isso o Fagner ficou em campo. Põe o vídeo aí, Thiago. Casão, comenta para mim. Nossa, uma entrada maldosa, violenta, tinha que ter sido expulso direto, sabe? Cara, isso não se faz, porque o jogador tá correndo na direção da bola, ele tá olhando a bola e ele tá confiando que o adversário não vai fazer isso. Não tá nem passando na cabeça do cara que tá disputando a bola, que o adversário que tá chegando vai largar a bola e vai dar uma cotovelada no rosto dele. Não passa na cabeça do cara. Então o cara é pego desprevenido. Ele não consegue se defender, sabe? Ele não consegue tirar o rosto. O Fagner é maldoso. Olha que maldade, cara. Olha isso. Aquele braço não existe na jogada. Aquele braço não existe na jogada. O Fagner estava na frente. Né? O Fagner entrou na frente do cara. Ele poderia fazer a falta de outra maneira, mas ele estava com a bola. Primeiro estava a bola, depois o Fagner, depois o cara do São Bernardo, que era como ele chama? Vitinho? Não. Isso. Vitinho. Pô, puta maldade, cara. O Fagner foi maldoso, mas maldoso mesmo. E eu vou te falar uma coisa. Mesmo com o Braulio sendo um péssimo árbitro, como você destacou bem, ele tinha que ter expulsado. Pelo menos, não, claro que sim. Ele não tinha que... Sabe? Olha isso, cara. Olha isso. Ele só não fez um movimento assim. Ele só não fez... Ele não pegou impulso, porque se ele pega impulso, o cara ia ter problemas e ia ter que ir para o hospital. Ele colocou, ele empurrou o cotovelo na cara do jogador. Maldoso. E o Fagner é maldoso muitas vezes. Oi. Olha, sabe o que me espanta, Casão? É o Fagner ainda jogar a bola. Se o futebol brasileiro fosse minimamente sério, o Fagner, pelo compilado, pelo acúmulo de agressões que ele distribui no campo, isso não é um fato isolado, isso não foi agora. No último jogo ele também deu uma entrada violenta. Olha aí, mais uma entrada violenta. Então é o seguinte, o Fagner já deveria ter sido expulso, banido do futebol. Aliás, eu sugiro o seguinte, agora está na moda esse negócio, né? De Bambam contra Popó, de Mike Tyson contra sei lá eu quem, tudo ex-lutador, né? Eu acho que eu proponho uma luta aqui no Brasil, garanto que ia dar muito ibope e ia gerar uma grana. Fagner e Felipe Melo, dois caras que estão há muito tempo no esporte errado. São dois jogadores que só entram em campo para machucar o adversário, só entram com maldade. Agora, a nossa justiça é leniente, você vê, o Fagner nem cartão vermelho tomou. Ou seja, vai continuar no próximo jogo, ele vai dar mais uma cotovelada dessa e vai ficar por isso mesmo. O máximo que acontece é uma expulsão e aí uma suspensão de um jogo. Isso aí devia ter um acumulado. Olha aqui, o senhor foi expulso aqui, o senhor levou 2 amarelos aqui, o senhor agrediu a... Já devia estar banido do futebol. O Fagner é um mal para o futebol. Você viu que a imagem, as duas imagens que foram mostradas aí, os lances foram o mesmo. Os mesmos lances. Cotovelada, no jogo, largando a bola e indo no... Olha lá, olha essa daí. Essa aí é criminosa. Entendeu? Não acontece nada. Né? Isso aí é normal do Fagner. Pois é. É o normal dele. E acaba fazendo com que alguns jogadores deem entradas violentas neles para se proteger. O Endrick fez isso no jogo contra o Corinthians também. Né? O cara dá aquela trombada para dizer assim, não vem em mim. Né? Assim, eu vou... Aqui, se você vier, vai ter problema. O cara, ele é esse jogador que você entra em campo sabendo que ele vai, né, quem que ele vai buscar dentro de campo. Eu concordo com o Renato, pelo conjunto da obra, alguma coisa precisava ser feita, né? Ele precisava tomar ganchos maiores, e aí ontem o Braulio realmente fez a pior coisa que um árbitro pode fazer, que é tentar compensar um erro com outro erro. Né? Então eu expulsei esse cara aqui sem querer, porque eu dei o cartão, não lembrava que ele já tinha, então deixa eu expulsar um cara do outro time e segurar a expulsão desse cara aqui, porque aí é isso, né? O que era um erro, né, só, viram 3 erros graves. E eu concordo, eu acho que precisa ser feito alguma coisa em relação ao Fagner, porque ele é um risco para o futebol, ele coloca os colegas de trabalho dele em risco, e aí eu entendo, né, a revolta do Casão de você dizer o seguinte, é um cara que vive disso, né, tomando atitudes que podem tirar colegas dele de campo, né, pode arrebentar o joelho de alguém, dar uma cotovelada e o cara ficar, né, 5, 10 partidas sem conseguir atuar.
Eu, né, lamento que a atuação do Braulio não tenha causado a expulsão dele, mas o problema do Fagner, de fato, não é de hoje, né? Tanto que a gente está aqui dizendo que é a reputação do Fagner de ser esse cara maldoso. É inacreditável, e é inacreditável o que o Braulio faz, e aí quando não tem VAR, né, parece que fica ainda mais óbvia a incompetência dele dentro de campo. Eu achei a arbitragem dele ontem desastrosa, do começo ao fim, um jogo que teoricamente, com 5 minutos estava 1-0, depois com 20 minutos estava 25 minutos estava 2-0. Ele conseguiu dar cartão amarelo até para quem estava, sei lá, na lua. E para piorar, né, não só ele não tinha VAR, como eu acho que ele estava sem sinal de celular, porque a súmula dele é inacreditável. Ele não só erra na expulsão do Garro, como ele disse que ele expulsou o Garro porque o Garro continuou se estapeando com outro jogador. Nem estava antes e nem estava depois. Ele podia até ter inventado, olha, ele me xingou... Ele não, continuou com a atitude antidesportiva. Realmente foi uma arbitragem inacreditável, mas eu não vou aqui condenar a compensação que ele fez, porque claramente uma compensação, porque ele nem é da Federação Paulista de Futebol, mas como o jogo era aqui, no estado de São Paulo, aqui o Tribunal de Justiça Desportiva institucionalizou compensar. Então, o São Paulo foi prejudicado no Clássico, a gente vai ter todo mundo que tinha sido denunciado no mata-mata do final de semana.